Amados irmãos e irmãs, vamos a um tempo de oração. Em seguida, vamos ler aqui na palavra do Senhor alguns textos em Apocalipse, capítulo 21, os versículos 14 e 19, depois Marcos capítulo 13 e o versículo 16. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Apresentamos esta reunião diante do Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo possa encontrar neste lugar um ambiente para derramar a tua palavra. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que o desejo do Senhor é falar à tua igreja nesses dias. Nos guarde, Senhor, de procurarmos fazer um programa apenas de estudo, sem o alvo de tocar realidades espirituais. Leva-nos a tocar realidades espirituais, Senhor. Pedimos a Ti, Pai, abra os Teus céus sobre esta palavra, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Revela-nos a Ti, Senhor. Queremos ver mais e mais do Teu Filho através do ensino da Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Envia fome no nosso coração. Fome de Te ouvir mesmo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 21, versículo 14, depois vamos ler o versículo 19. Vamos iniciar uma série de estudos acerca das pedras preciosas, do fundamento da Nova Jerusalém. O muro da cidade tinha 12 fundamentos. Sobre eles, os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Versículo 19. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia e o quarto de esmeralda. O quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Bom, irmãos e irmãs, nós vamos estudar sobre estas pedras preciosas. Se vocês puderem atentar e observar os textos e perceber como o Espírito Santo vai tecendo a revelação deste assunto, eu tenho absoluta certeza que é algo muito grandioso. Vamos adicionar um texto que ele é fundamental para entendermos esta porção aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 3. A partir do versículo 13 diz: Subiu ao monte e chamou para junto dele os que ele quis, e eles vieram a ele, e designou 12 para que estivessem com ele, a fim de enviá-los a pregar, para que tivesse autoridade para curar enfermidades e expulsar demônios. Designou os 12, Simão, em quem pôs o nome Pedro. Amém. Muito bem, são esses textos que vocês precisam relacionar. Apocalipse capítulo 21, versículos 14 e 19, especialmente essa parte onde nós temos a pedra de jaspe, e depois aqui, Evangelho de Marcos capítulo 3 e o versículo 16. Porque nós vamos entender que lá no versículo 14 de Apocalipse capítulo 21, diz que os 12 fundamentos da muralha da cidade são constituídos de 12 pedras preciosas, e cada uma dessas pedras é conforme os apóstolos de Cristo Jesus. Então, quando nós estudamos esses textos, nós vamos relacionar a ordem dos discípulos de Cristo com as pedras.
Então, quando você coloca a ordem dos discípulos, de acordo com Marcos capítulo 3, com a ordem das pedras, conforme Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 19, nós vamos entender alguma coisa. Primeiro, que a pedra de jaspe é a pedra de Pedro. É claro que hoje não vai ser possível fazer uma exposição completa deste assunto, mas vamos devagar. Vamos entender alguns pontos fundamentais. Porque nós sabemos que o nosso Deus, ele criou no mundo 3 reinos, que nós podemos chamar: o reino animal, o reino mineral e o reino vegetal. Também podemos colocar o reino natural, mas especialmente esses 3 reinos: animal, vegetal e mineral. E Deus, ele fala por meio desses reinos. Ele usa estes reinos para poder nos falar da sua mente, do seu propósito, de revelações profundas. Quando você olha aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 13, por favor, abra a sua Bíblia aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Se você observa aqui em Mateus 13, no versículo 3, diz assim: e lhes falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Então essa parábola do semeador fala do reino vegetal. Está vendo aí? Versículo 47. De modo que o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. Então a parábola do pescador fala do reino animal. E o versículo 45 aqui: o reino dos céus também é semelhante a um negociante que busca pérolas preciosas. O que nós temos aqui? O reino mineral. Então Deus, ele vai revelar a sua mente através do reino vegetal, através do reino animal e através do reino mineral. Quando você estuda essas pedras preciosas, então fica claro que aqui ele vai falar a nós através do reino mineral. Meus irmãos e irmãs, preste bastante atenção. Ainda aqui em Mateus capítulo 13. Por que o Senhor nos fala por meio dessas parábolas? Porque aqui em Mateus 13 nós temos as parábolas do reino de Deus. E por que ele nos fala por parábolas? Por que o Senhor não fala de maneira explícita? Quando você estudar essas 12 pedras, você vai ver que Deus escondeu uma palavra muito grandiosa, muito profunda, para falar a nós dentro dessas pedras preciosas. Dentro do jaspe, Deus colocou a vida de Pedro, como também através da vida de Pedro, ele colocou uma revelação para nós. Existe uma grande revelação. Vocês vão ver que coisa mais impressionante. Agora, por que Deus nos fala por parábolas? Por que ele não fala de maneira mais clara? Tem um princípio para isso. Aqui em Mateus 13, por favor. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque é interessante isso aqui. Eu creio que essas verdades, elas não podem ser esquecidas. Porque eu acredito que você já ouviu alguém dizer assim: eu ouço a palavra, mas não entendo nada. Já ouviu alguém dizer? Vocês já viram pessoas que ouviram a palavra, mas sua vida não muda? Como é possível que pessoas ouçam a palavra, pessoas recebam a palavra, mas a vida delas continua do mesmo jeito? Como que você explica isso? Aqui nesse texto você vai entender. Por que as pessoas, ouvindo a palavra, não têm mudança, não têm transformação, não têm um caminhar ascensional? Por quê? Preste bastante atenção, porque é muito importante entender isso. Versículo 10. Então aproximaram-se os discípulos e disseram: por que lhes fala por parábolas? Está vendo aí? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós, eu queria que você sublinhasse essa expressãozinha aí, vós.
Está vendo? Vós, a vós, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles, está vendo esse eles aqui? Tem que ser sublinhado. Porque tem um paradoxo aqui. Vós e eles. Mas eles não lhes é dado. Versículo 12. Porque aquele que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Está vendo aí? Permita-me continuar lendo. Por isso falo-lhes por parábolas, porque eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, e nem entendem. Estão vendo, irmãos? Escute isso, irmãos. Agora você consegue perceber por que muitas pessoas até caminham ouvindo a palavra, ouvem a palavra, até gostam da palavra, mas não têm reação à palavra. Na verdade, elas ouvem a palavra, mas não recebem a palavra. Continuam espiritualmente pobres. Continuam espiritualmente vazias. Entende? Por quê? Esta é uma passagem muito importante, porque ela perscruta as nossas motivações, ela perscruta o nosso coração. Muitas pessoas, muitos irmãos, muitas irmãs ouvem a palavra, mas não recebem, não conseguem receber. Estão vendo aí? Permita-me. E com vocês aqui em Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10, porque é o texto que o nosso Senhor vai citar. Mas vamos ler diretamente em Isaías. Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10. Quero que vocês sublinhem tudo isso, irmãos. É muito importante. Porque existem muitas indagações. Ah, mas e aqueles irmãos? E esses aqui? Por que as pessoas ouvem e não firmam? Aqui está o nosso Senhor. Quantas pessoas ouviram o Senhor Jesus ensinar, pregar? Quantas pessoas foram curadas no ministério do Senhor Jesus, no ministério de Pedro, no ministério de João, no ministério de Paulo, e elas não permaneceram, elas não cresceram, porque elas ouviram, mas não receberam. E aqui está o nosso Senhor colocando luz sobre isso. Esse texto de Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10. Então disse ele: vai e diz a este povo, ouvi, e não entendais. Essa palavra entendais aqui, no original é discernir. Muitas pessoas ouvem, mas não discernem. Você lembra que o Senhor Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Há uma grande diferença nisso, irmãos. Quantas pessoas caminham conosco, estão entre nós, mas como disse João, nem são dos nossos, porque estão aqui, estão como multidão, vós e eles, tem o eles, aqui é multidão, a diferença de discípulos, vós, eles, multidão, irmãos, não entende, multidão não vê, multidão não discerne, para eles tanto faz estar aqui como estar acolá. Então, por favor, meu irmão, minha irmã, vá aos pés do Senhor, e diga para o Senhor: Senhor, sonda meu coração, que o teu Espírito sonde meu coração, porque se eu tenho um coração de multidão, liberta-me, dá-me um coração de discípulo. Eu quero ter um coração de discípulo, não um coração de multidão. Então o Senhor Jesus, ele coloca uma linha que diferencia discípulos, multidão. Os discípulos ouvem, os discípulos recebem, os discípulos veem, mas as multidões, elas ouvem, mas não entendem. Os discípulos, eles ouvem e entendem. Os discípulos, eles veem e contemplam, mas a multidão, eles veem, mas não enxergam. Está vendo a diferença, irmãos? Fica claro para nós? Porque eu sei que muitos de vocês já disseram assim: como foi possível tantas pessoas que ouviram essa mensagem, ouviram, mas não discerniram? Para elas, ouvir Jesus falar e ouvir um herético falar é a mesma coisa, é tudo palavra.
Essa é a grande diferença, irmãos. Olhe mais, Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi, e não entendais. A palavra aqui no hebraico é discernir. Vede, vede, mas não percebais. Sabe qual é essa palavra aqui? Distinguir. Sabe essa palavra percebais aqui? É distinguir. Elas veem, elas olham, elas veem, mas não conseguem distinguir. Elas não conseguem distinguir entre o santo e o profano, entre a verdade e o engano. Não consegue. Para elas, igreja como corpo de Cristo e igreja como prédio, como parede, não faz diferença. Cristo como anticristo, elas não conseguem perceber o que é de Cristo e o que está sendo do anticristo proclamado hoje como uma plataforma que está se formando. Não conseguem, olha a palavra aqui, distinguir. Irmãos, irmãs, precisamos ir aos pés do Senhor. Porque se você não está conseguindo distinguir, se você não está conseguindo discernir, então com certeza, coração de multidão. Porque a multidão não consegue discernir, a multidão não consegue distinguir. Jesus veio, entrou no meio deles, e eles não puderam ver nele algo de divino. Quando o Senhor Jesus chegou em Jerusalém, Jerusalém saiu às portas para recebê-lo. Eles receberam ele como Messias. E o Senhor Jesus montou num jumento, por ironia. E ele passou no meio daquela multidão. E tudo aquilo era um ato profético do Senhor. Ele passou no meio daquela multidão que o ovacionava, que o saudava. Mas elas não conseguiram discernir nele quem ele realmente era e a sua verdadeira obra. Eles achavam que ele estava indo para tomar o palácio de César. Mas na verdade ele estava indo para o Gólgota, para o lugar da caveira. E quando eles perceberam isso, quando eles perceberam que o Senhor Jesus não ia para satisfazer o desejo deles, eles gritaram, crucificam. Está vendo, irmãos? Não distinguiram, não discerniram. O Senhor Jesus disse assim, matarão os teus filhos, derrubarão os teus muros, porque não conhecestes o tempo da minha visitação. Ali é discernir, não perceber com os olhos espirituais. Meus irmãos, veja isso, por favor. Em nome de Jesus, não saia deste lugar ignorando este texto. Vê se você tem percebido mesmo, por favor. Vê se você tem entendido mesmo a voz do Senhor. Vê se realmente é isso que é a verdade. Vê se realmente esse é o Evangelho. Aí ele diz, torna insensível. Essa palavra é muito interessante. Ela é muito interessante, porque a primeira vez que essa palavra é usada na Bíblia, está aqui em Deuteronômio 32:15. A palavra aqui é engordar. O Senhor, ele vai engordar o coração do povo. Encher. Veja, por favor, vamos ler aqui Deuteronômio capítulo 32:15. Eu vou ler esse texto só para vocês ganhar luz nesse texto. Mas engordou Jesurum, sabe esse nome Jesurum aqui? Era um nome simbólico para Israel. Diz assim, e deu-lhe coices, engordastes, cobristes-te de gordura. Então, abandonou Deus, que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Está vendo aí, irmãos? Que texto, hein? Esta palavra aqui, sensível, é a palavra, a tradução dela do hebraico é engordar, encher. Então o coração dele ficou tão cheio que ele abandonou o Senhor, deu coices em Deus, desprezou o Senhor. É isto que significa, irmãos. Uma pessoa que não discerne, uma pessoa que não distingue, que não aprende, ela se torna uma pessoa inchada, gorda, soberba. Uma pessoa soberba despreza Deus. Aí diz, engorda o coração deste povo, endurece-lhe, está vendo aqui a palavra endurece-lhe? É insensível, torna insensível os ouvidos, fecha os olhos, para que não venha ele ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converta e seja salvo. Aí é interessante que quem lê esse texto pensa, meu Deus, será que Deus, ele determina a pessoa para ir para o inferno?
Será que Deus não quer que as pessoas se convertam? A Bíblia diz que Ele não quer que ninguém pereça. Mas para quem que Ele está mandando o profeta dizer essas palavras? Para um povo que recebeu dele graça sobre graça. Isso aqui é para dizer para um povo convertido, não é para ímpio não. É para o povo de Israel. Então se você pega a analogia, uma interpretação simbólica, é como se Deus estivesse falando para a sua igreja. Não é que Deus não quer que o mundo se converta, é a igreja. Essa igreja que não quer ver, essa igreja que não quer ouvir, essa igreja que não quer se quebrantar. Então, se você não quer ver, não vai ver. Não quer ouvir, não vai ouvir. Não quer se quebrantar, então seu coração vai ficar duro como uma pedra. Então você não vai ver, não vai ouvir, não vai entender, e não vai converter, e não vai ser salvo. É isso. É sério, não é, irmãos? Quando a gente interpreta a Bíblia, como ela tem que ser interpretada, dá até calafrios. Mas esta é a ideia. Então vamos voltar para Mateus 13. Por que o Senhor fala por parábolas? Então, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles, está vendo? Vós e eles. Versículo 12. Porque aquele que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. O que ele tem? Ele tem a capacidade de ouvir, a capacidade de ver, a capacidade de discernir. Então todas essas coisas serão tiradas. Porque muitos cristãos estão mortos dentro da igreja. Porque muitos cristãos dentro da igreja não conseguem ouvir mais a Deus. Porque muitos cristãos dentro da igreja, eles ouvem a palavra, mas não recebem a palavra. Por quê, irmãos? Por quê? Porque eles mesmos não querem. Eles não querem. O Senhor diz assim: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então é sério. Vamos prosseguir, irmãos, porque o foco não é este. Foco é as 12 pedras da edificação do muro da Nova Jerusalém. Hoje nós vamos falar do jaspe. Então, o que nós estamos estudando aqui? Porque Deus nos fala por meio dos vegetais, por meio dos minerais, por meio de animais, ou do reino vegetal, animal e mineral. Ele esconde sua mente, ele esconde sua sabedoria. Aí ele nos fala em mistérios. Sabe por quê, irmãos? Porque ele esconde os mistérios nesses elementos. E quando você tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai te revelar. Porque a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro para os intelectuais. O homem mais sábio deste mundo pode ler a Bíblia e não entender nada. A pessoa mais simples, uma pessoa que tem dificuldade de entender a diferença de um zero para um O, pode ler a Bíblia e tocar as esferas mais elevadas da sua revelação. Porque a Bíblia não é uma questão de intelecto. A Bíblia é algo espiritual. E o Espírito de Deus, somente Ele pode nos revelar esta palavra. Então, um dos princípios para você entender a palavra de Deus é conhecer bem quem a escreveu. Vamos prosseguir, irmãos. Vamos entender um pouco. Eu não vou falar muito do jaspe hoje. Quero falar mais de Pedro. Mas eu preciso dizer algumas coisas sobre jaspe. Vou falar algumas palavras, talvez difíceis, para alguns que não entendem, e assim como eu também, muitas coisas sobre as pedras preciosas, eu tive que estudar muito, ler muito para poder entender. Mas eu não vou ficar preso nisso, apenas vou colocar para vocês, para que o estudo fique bem amplo e bem claro. Quando você estuda essas pedras preciosas, você vai descobrir alguns detalhes, especialmente sobre o jaspe. O jaspe que nós temos na Bíblia fala de um jaspe cristalino. Porém, o jaspe não é uma pedra cristalina, é uma pedra opaca. É uma pedra opaca. É uma pedra que a luz não penetra nela. A gente vai entender muito isso quando estudarmos outras pedras e ver a relação que existe dessas pedras com a luz e a importância disso. Quando eu comecei a me interessar por este assunto, eu passei a estudar as pedras preciosas, passei a estudar especialmente estas 12 pedras.
Então, quando você vai entender um pouco sobre o aspecto mineral dessas pedras, você fica assombrado com o que Deus colocou aqui. Cada mistério que existe, irmãos, que existe dentro dessas pedras e que te leva para a palavra de Deus. Então nós não precisamos estudar nenhum ramo da ciência para entender a Bíblia. Mas é incrível que você tem que entender a Bíblia para compreender mais da ciência. Porque a ciência e a Bíblia não são inimigas. A ciência e a Bíblia, elas andam lado a lado. E Deus quis assim. Porque tudo que existe da ciência hoje veio da mente de Deus e não da mente do homem. Então, queridos irmãos e irmãs, quando você estuda sobre o jaspe, você vai descobrir que existem 17 variedades de jaspe. É uma pedra chamada tecnosilicato. Depois vou explicar um pouco sobre isso aqui, sobre esses silicatos, porque a maioria dessas pedras, elas são formadas por dois elementos muito comuns na natureza: o silício e o oxigênio. Curioso isso, porque são dois elementos comuns na natureza. E é incrível que essas pedras, e muitas delas preciosíssimas, de grande valor, elas são formadas por elementos simples. Por exemplo, o diamante, que talvez seja a pedra mais valiosa que existe. É a pedra mais valiosa por muitas características. Mas é uma pedra que ela tem um elemento comum, e talvez seja o mais comum de todos, e o mais barato de todos: o carbono. Quem poderia imaginar que um carbono poderia gerar um diamante? E gera, produz. Porque é lá no interior, onde a pressão é altíssima e a temperatura extremamente elevada, é que o carbono levado a alta pressão e a um calor intenso, ele sofre uma transformação para um diamante. Vamos ver isso mais para o final do estudo do jaspe, talvez aí na terceira semana que nós estivermos estudando. Mas eu quero só colocar isso aqui para vocês. Depois vou colocando outras propriedades, como essa pedra se forma, da onde que ela surge, mas não vou ficar dando informações para vocês. O mais impressionante é que todas as informações que nós tivemos que extrair dessas pedras têm uma conotação espiritual. Esse é o grande segredo, essa é a grande chave. E por que essa é a pedra de Pedro? Por que o jaspe é a pedra de Pedro? Qual a relação que existe de Pedro com o jaspe? Uma relação muito grande. E o mais impressionante é que Deus não quer nos falar sobre Pedro e Ele não quer nos falar sobre o jaspe. Ele quer falar sobre Cristo e nós. Então, o grande segredo de entender sobre a pedra preciosa, ou qualquer uma dessas pedras preciosas, é que Deus está falando da maneira como a sua igreja está sendo edificada. Amém? Então vamos entender um pouco sobre Pedro. Agora, a partir desse momento, vamos concentrar o nosso coração em Pedro, porque jaspe é a pedra de Pedro. Vamos caminhar hoje sobre Pedro, nos poucos minutos que temos. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está aqui no Evangelho de João, capítulo 1. Aqui que nós devemos começar com a história de Pedro. É neste versículo que inicia a história de Pedro. Se você começar desde o versículo 40, diz assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos 12 que ouviram aquilo de João e o seguiam. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias. E levou-o a Jesus. E Jesus, olhando essa palavra, gostaria que você sublinhasse ela. Olhando Jesus para ele, disse: Simão, tu és Simão, filho de Jonas. Jonas, na sua Bíblia tiver João, está errado, é Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aqui começa a história. Quando você olha para essa palavra aqui, esse termo aqui, olhando, vem de um termo no original, emblepo, que significa fixar os olhos com o propósito de perceber ou olhar detalhadamente, minuciosamente. Permita-me explicar algo para você aqui.
que significa que quando Pedro chegou diante do Senhor, André vinha trazendo Pedro. A ideia que essa palavra sugere para nós é que de repente o Senhor Jesus parou e começou a olhar para ele. O Senhor não tirou os olhos de Pedro. À medida que Pedro estava vindo, o Senhor Jesus estava olhando para ele. Pedro sentiu como que aquele olhar estivesse penetrando ele por dentro. Ele ficou como que consumido por aquele olhar. A história de Jesus e Pedro começa aqui. Então você vai vendo pela Bíblia como essa história prossegue. Permita-me colocar textos aqui para vocês. Vamos ler alguns textos, mas apenas para produzir luz no nosso coração. Aqui em Lucas, capítulo 5, tem a história daquela pesca milagrosa lá no lago de Genezaré. Então nós sabemos que eles haviam pescado, não haviam apanhado nada. Os textos vão dizer isso para nós. E o Senhor Jesus, ele se aproximou do barco de Pedro. Aí diz no versículo 3, subiu em um dos barcos que era de Simão e pediu-lhe que se afastasse um pouco. E sentando, ensinava o barco e as multidões. Então nosso Senhor estava no barco de Pedro. Aí no versículo 4 diz que quando ele acabou de ensinar, ele mandou Simão se afastar, mar adentro, e disse, lançai as redes para pescar. E eles lançaram, aqui no versículo 4. Aí apanharam muitos peixes, muitos mesmo. Aí eles estavam vendo que as redes estavam a ponto de romperem-se. Aí no versículo 8, quando Simão Pedro viu isso, caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Então você vai ver aqui que Pedro é como que ele estivesse dizendo para o Senhor, Senhor, eu não sou digno, eu não sou a pessoa adequada, eu não sou o elemento que o Senhor precisa. Ele se sentiu tão indigno, à medida que ele foi caminhando com o Senhor, porque, pense bem, desde aquele momento que ele conheceu o Senhor, desde aquele momento que André levou ele até o Senhor, aquele olhar penetrou o seu coração. Pedro não tinha um outro caminho a seguir, mas ainda ele seguia o Senhor, porém o seu coração não era todo do Senhor. Ele ainda estava preso no seu trabalho, na sua vida secular. E um dia, quando ele estava pescando, ele não havia apanhado nada. De repente o Senhor aparece, toma o barco dele por um momento, usa o barco dele. E depois que o Senhor faz aquilo, o Senhor diz, Pedro, vamos mar adentro, lance a rede. Ele lançou as redes. Apanharam muitos peixes. E o que aconteceu, irmãos? Quando Pedro viu aquilo, Pedro se sentiu tão indigno, mas tão miserável. Tão miserável. Só que tem um outro episódio que eu preciso mostrar para vocês aqui. Porque a história de Pedro, irmãos, na Bíblia é uma história muito impressionante. Se você pegar os 3 discípulos de Jesus com maior preeminência de citações, você vai resumir em Pedro, Tiago e João, não é isso? Pedro, Tiago e João. Se você ler todo o Novo Testamento, você vai ver algo muito interessante. Você vai ver apenas 38 menções diretas sobre a vida de Tiago. É claro que tem mais. Porém, direta, você vai ver apenas 38 menções. Mas se considerar aí a vida de João, o apóstolo João, você vai ver 133 menções diretas. E se você olhar Pedro, 138 menções diretas. Imagine, irmãos. Há mais menções de Pedro na Bíblia do que de qualquer um outro apóstolo. Bom, Paulo são 170 menções, mas imagine quantas cartas Paulo escreveu. Não é verdade? Se você olhar, a maior parte do Novo Testamento são os escritos de Paulo. Então são 170 menções de Paulo. Se você for olhar proporcionalmente, o nome de Pedro aparece até mesmo mais do que o Paulo, considerando as cartas de Paulo. Então veja isso, irmãos, é um apóstolo singular. Agora, eu quero te mostrar algo muito especial, porque aqui você precisa conhecer um pouco sobre Pedro, a vida dele. Ele era uma pessoa impetuosa, insegura, uma pessoa vulnerável, uma pessoa também dissimulada.
Eu vou apenas citar alguns pontos, especialmente esses 4 pontos, para que nós conheçamos mais sobre Pedro. Por exemplo, a sua impetuosidade. Lá em Mateus capítulo 14, especialmente o versículo 28, mas lógico que tem outros textos que compõem a história. Quando o Senhor Jesus vem andando sobre as águas, vocês se lembram disso? A Bíblia diz que quando eles ficaram com medo, até gritaram dizendo que era um fantasma. E aí o Senhor Jesus disse: não temas, sou eu. Aí Pedro se levantou, e é algo muito comum na vida dele. Ele sempre toma a frente e fala mais do que os outros. E disse: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Ele é muito impetuoso. Às vezes ele nem esperava o que o Senhor ia fazer, ele tomava a frente. Às vezes o Senhor estava falando, Pedro só esperava o Senhor colocar uma vírgula, ele já entrava. A sua impetuosidade mostrava o quanto ele era vulnerável, o quanto ele era frágil, o quanto o Senhor quebrava ele. Então, quando ele disse: Senhor, se és tu mesmo, como se provando o Senhor, porque o Senhor disse: sou eu, não temais. A voz do Senhor é poderosa. E Pedro disse: és tu mesmo? Eu não sei discernir bem, irmãos, e creio que ninguém pode fazer isso. Mas assim, dentro da minha mente, conhecendo mais a vida de Pedro, porque talvez de todos os apóstolos, é aquele que mais tem a vida exposta na palavra de Deus. A ideia que eu tenho é de alguém que sempre busca ocasião para aparecer mais do que os outros. E quando o Senhor disse assim para ele: vem, ele foi. Imediatamente, quando ele passou a caminhar sobre as águas, imagine, irmãos, se Pedro caminha sobre as águas e volta para o barco. Imagine, irmãos. A gente vai ver um pouco do final da história dele. Imagine como que seria esse homem, aquele que disse para o Senhor que ele nunca ia negar o Senhor e depois estava espraguejando diante de uma criada. Agora imagine esse homem andando sobre as águas. Esse homem que um dia o Senhor Jesus teve que expulsar Satanás da vida dele. Imagine um homem desse, não convertido ainda. Um homem que estava em processo de tratamento profundo no discipulado a Cristo. Uma experiência dessa. Então o Senhor deixou ele andar um pouquinho, e depois o mar começou a ficar agitado, ele olhou para as ondas e começou a afundar. E começou a gritar desesperadamente para o Senhor salvá-lo. Imagina, ele foi do céu ao inferno em poucos minutos. Ele foi da glória à vergonha em poucos minutos. Acho que a vergonha foi tão grande que eu acho que ele nem gastava tempo pensando nos minutos que ele andou sobre as águas. E ali ele cai, diante dos discípulos do Senhor Jesus, clamando para o Senhor salvá-lo. E o Senhor salva e diz para ele: tenha mais fé. É como se o Senhor estivesse dizendo que ele era um incrédulo. E este é Pedro, impetuoso. Depois você vai ver a questão da insegurança dele. Mateus capítulo 19, versículo 27, ele faz uma pergunta para o Senhor, irmãos. Uma pergunta muito capciosa. Depois do Senhor fazer uma linda exposição, ele vira para o Senhor e diz assim: Senhor, o que vai ser de nós que deixamos tudo para te seguir? Pensa, irmãos, a pergunta dele: o que vai ser de nós? O que vai ser de nós? Porque a filosofia de Pedro talvez seja a filosofia de muitos quando lê o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente pensa assim: o Senhor é meu pastor, ele vai me dar tudo. Não, o Senhor é meu pastor, ele vai me tirar tudo. Tudo vai ficar nas mãos dele, não é na nossa. Porque tudo que ficar na nossa mão estraga e acaba. Então a gente pensa assim: o Senhor é meu pastor, ele vai me dar tudo, nada me faltará, então vamos ter tudo. Irmão, se o Senhor é o nosso pastor, ele vai tomar conta de tudo. Ele vai tirar tudo, para depois ele mesmo ser a nossa provisão. Aí o Pedro diz para o Senhor: deixamos tudo para te seguir, e agora, o que vai ser de nós? Que pergunta, né, irmãos? É uma pergunta de uma pessoa insegura. Porque uma pessoa segura em Deus nunca vai fazer uma pergunta dessa. É como se Pedro estivesse querendo algo mais. É como se ele estivesse vendo a possibilidade de ter uma vida lucrativa seguindo o Senhor. E agora, Senhor, deixamos tudo. Então a filosofia de Pedro é: se nós deixamos tudo para te seguir, então temos que receber alguma coisa. E da onde que vai vir? O Senhor Jesus respondeu assim para Pedro: 100 vezes nessa vida e ainda a vida eterna. Se você vê a vida de Pedro, você vai ver o quanto que ele recebeu 100 vezes nessa vida. Inclusive, a coroa desses 100 vezes foi ele ser crucificado de cabeça para baixo.
Isso faz parte dos 100 vezes nessa vida. Então, irmãos, quão sábio é o nosso Senhor e como Ele conhece o nosso coração. Então, muitas vezes a gente acha que o Senhor está nos dando muito, Ele está nos dando mais responsabilidade sobre muito. E se Ele não tem te dado nada, é porque Ele está te colocando responsável sobre o nada. Porque se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar sobre o muito. E se no muito você falhar, Ele vai tirar até o que você tem. Então, irmãos, a vida cristã não se mede pela quantidade, e sim pela fidelidade. Vamos avançar. Em Mateus capítulo 16, versículo 23, tem aquela experiência que mostra o quanto Pedro era vulnerável, até mesmo às possessões malignas. Quando o Senhor Jesus Cristo estava falando da sua morte, era a primeira vez que Pedro ouvia o Senhor Jesus falar sobre a sua morte. Quando o Senhor está falando sobre a sua morte, sabe o que Pedro fez? Na sua impetuosidade, na sua falta de discernimento e carnalidade, ele tentou ser um conselheiro do Senhor Jesus. Aí disse assim para o Senhor: isso jamais vai te acontecer. O Senhor não pode sair dizendo isso abertamente, não. Isso não vai te acontecer. O Senhor olha para Pedro. Primeiro, porque Pedro interrompe as palavras do Senhor. Segundo, porque esse é o assunto fundamental da Bíblia. A morte de Cristo é o assunto fundamental da Bíblia. Este é o pilar de toda pessoa e obra humana de Cristo Jesus. É o assunto mais importante. E quando o Senhor Jesus está fazendo a exposição daquele que é o assunto mais importante, que Pedro disse, isso não vai te acontecer, Senhor. Isso não pode acontecer. O Senhor Jesus olha para ele, sabendo de onde vem isto, e disse: arreda-te, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus. Deve ter sido profundamente dolorido para Pedro, diante de todos os discípulos, ouvir as palavras do Senhor, dizendo para ele: sai, Satanás, tu não se interessa pelas coisas de Deus. Que choque foi para Pedro aquilo. Um outro episódio, chegando a hora da crucificação do Senhor, o Senhor está dando as últimas instruções para os seus discípulos. Já bem perto, haviam se passado 6 meses dessa experiência para essa próxima. O Senhor Jesus agora está preparando os discípulos para os momentos finais, as lutas que eles teriam que passar. E o pior, o que ele mesmo teria que enfrentar. Então, quando o Senhor Jesus está falando sobre isso, você vai ver Pedro se posicionar de uma maneira completamente errada. Primeiro, vamos ver o quanto ele era dissimulado. Pedro era dissimulado. Aí, em Mateus capítulo 26, veja os versículos 33 e 35. Olha o quanto ele era dissimulado. Ele diz assim para o Senhor: nunca serás para mim uma pedra de tropeço. Ele está dizendo assim: Senhor, eu nunca vou me escandalizar de ti. Olha o versículo 35. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Está vendo aí? Agora, por favor, vamos ver um pouco da sequência de textos que demonstra uma ênfase aqui. Você vai perceber, irmãos, no capítulo 26, aí no capítulo 26, vamos ler os versículos 37, 40 e 58. Você vai ver a ênfase aí. Está assim: e levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou-se a entristecer e angustiar-se. Está vendo a ênfase? A ênfase está sobre Pedro. Imagine que Mateus deu ênfase sobre Pedro. Lucas faz da mesma forma. Versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Agora veja, e disse a quem? Todos estavam dormindo, mas disse a Pedro: nenhuma hora pudesse vigiar comigo. Olha o versículo 58. Mas Pedro o seguia de longe. Agora observe, até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários, olha essa frase, para ver o fim. Sabe por que Pedro seguiu o Senhor? Não foi para morrer pelo Senhor, foi para ver o fim do Senhor. Está vendo aí, ou não está isso na sua Bíblia? Então você vê, Pedro seguiu o Senhor, mesmo que de longe. Mas por que ele seguiu o Senhor de longe? Porque ele estava fazendo parte da plateia. Ele estava lá para ver o fim do Senhor.
Ele estava lá para ver onde é que isso iria chegar. Esse é Pedro, irmãos. Andou com o Senhor, viu os milagres do Senhor. Quantos milagres? Quantos milagres? Quantas vezes ele viu algo do Senhor? A própria pessoa do Senhor. Todos aqueles anos, todas aquelas experiências não valiam nada para Pedro. Agora ele passou a seguir o Senhor de longe. E ele não seguiu o Senhor porque o amava. Ele seguiu o Senhor porque simplesmente ele era mais um curioso no meio da multidão. Ele não estava lá para morrer com o Senhor, ele estava para ver o fim do Senhor. Esse é Pedro, irmãos. Você quer alguém assim andando do seu lado? Você é capaz de amar uma pessoa assim? Você é capaz de voltar atrás por causa desse tipo de gente? Está aí, irmãos? Agora, vamos ler os textos da tentação. Mateus 26, 69. Vamos só perceber aqui. Mateus 26, 69. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Olha o 70. Ele, porém, negou diante de todos. Diante de todos. Sabe o que significa isso? É que todos ouviram ele negar. Todos que estavam ali e que sabiam que ele havia andado com Jesus, viram ele negar. O que significa, irmãos, é que ele estava negando. Não é só que ele não andou com o Senhor, porque isso era mentira. Não era só o fato dele estar mentindo. É como é o fato dele estar rejeitando, repudiando o Senhor. A situação é mais séria e mais delicada. Segundo, versículo 71. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus o Nazareno. Olha o versículo 72. Ele negou outra vez, com juramento. Agora foi pior, irmãos. Com juramento. E sabe o que ele disse? Não o conheço. Sabe essa frase, não o conheço, é só um termo no original grego, oída. Sabe o que significa isso? Nunca vi este homem. Sabe o que ele estava dizendo? Que ele nunca tinha visto Jesus. Nunca viu? Quando ele estava lá, com seu barquinho falido, quem foi que estava no barco? E disse para ele: lance a rede. E ele não tinha nem como trazer aqueles peixes, teve que pedir ajuda para outros. Quando a sua sogra estava lá em Cafarnaum, quase morrendo, o Senhor Jesus curou a sua sogra. Quantos milagres! E aquele olhar? Tudo agora não significa mais nada. Você quer uma pessoa assim, irmãos? Alguém que diz que nunca te viu, alguém que comeu na sua mesa. Alguém que comeu na sua mesa. Esse é Pedro, irmãos. Olha o versículo 73. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Olha, irmãos, Pedro estava conversando muito, e as pessoas disseram: não, ele andou com ele. Agora não tem como você negar. Olha o que ele diz. 74, ele começou a espraguejar. Aí ele mudou o jeito de falar. Agora ele começa a amaldiçoar. E você sabe aqui, irmãos, deixa eu falar algo para vocês, vocês vão ficar chocados. O texto original dá a ideia que Pedro começou a espraguejar o Senhor. É difícil isso, irmãos. Pense nisso, pelo amor de Deus. Ele começou a espraguejar o Senhor. Porque o jeito dele denunciava que ele estava com o Senhor. Agora ele começa a espraguejar o Senhor. Aí eles assustaram. E jurou: não conheço este homem, nunca vi. Então, este homem é o que ele está espraguejando. Esse é Pedro, irmãos. Pedra de jaspe. Uma pedra que não penetra a luz. Uma pedra que não deixa a luz penetrar. Será que nós não temos muito do jaspe? Ou não somos um jaspe também, irmãos? Uma pedra opaca. Uma vida vazia. Mesmo andando com o Senhor, nossa vida é tão vazia. Mas graças a Deus, irmãos,
Você se lembra daquele versículo 42 de João, capítulo 1, quando Pedro chegou? Aí, quando ele chegou, aquele olhar profundo o incomodou, penetrou o coração dele. Se você estudar essa palavra aqui nos evangelhos, você vai ver que ela ocorre em outro lugar e de maneira muito especial. Porque quem soprou esta Bíblia, estes livros, é o Espírito de Deus. Aí olha o versículo 61 de Lucas capítulo 22. Que texto impressionante. Lucas 22 e o versículo 61. Olhe bem, irmãos, preciso colocar algumas coisas muito especiais aqui para vocês. Primeiro é isso aqui. Olha o versículo 61. Então, voltando-se o Senhor, olha aqui. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Oh, irmãos, isso é precioso demais. Porque agora, quando Pedro está ali, fazendo tudo aquilo contra o Senhor, de repente, quando ele olha, os olhos do Senhor estão postos sobre Pedro. Os olhos do Senhor estão mirando, olhando para ele, aquele mesmo olhar de 3 anos e 6 meses atrás. Então, este olhar penetrou Pedro. Agora, por favor, quero que você observe um detalhe. Ele diz assim, e Pedro se lembrou da palavra. Está vendo esse termo palavra aqui? Palavra é rema. 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 Como lhe havia dito antes o Senhor, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. O Senhor tinha dado uma palavra. Essa primeira palavra que o Senhor deu para Pedro é logos. Mas essa palavra, ela se tornou vida. Então, naquele exato momento, Pedro ficou profundamente tocado por ver o olhar do Senhor para ele. Naquele exato momento, aquela palavra foi vida dentro dele. Aí a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Para Pedro estava tudo acabado. Tudo. Você vai ver aqui que para Pedro não tinha mais sentido. Se você olhar, irmãos, alguns textos na Bíblia, vou citar, o horário está terminando, mas eu quero citar rapidamente. A Bíblia diz que quando Pedro soube que o túmulo estava vazio, ele saiu correndo desesperadamente. Ele e João. E eles correram desesperadamente. Eu fico em dúvida, irmão, se Pedro realmente foi ali para ver o túmulo. Acho que a grande pergunta de Pedro é, será que ele ressuscitou mesmo? Para Pedro, talvez, o Senhor ressuscitando seria uma rejeição eterna. Para Pedro, se aquilo se confirmasse, imagine, irmãos. E para a sua grande surpresa, o túmulo estava vazio, a pedra estava removida. O Senhor Jesus havia ressuscitado. E Pedro deve ter vivido uma crise muito profunda, porque o Senhor ia atrás dele. O Senhor ia atrás de Pedro. Pedro sabia que o Senhor ia, mas cedo ou mais tarde ele teria que encontrar com o Senhor. E quando você chega no capítulo 21 do Evangelho de Mateus, Pedro diz assim, vou pescar. Vou pescar. Versículo 2. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, o gêmeo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão, vou pescar. Aqui o sentido é enfático. O Senhor disse para ele que ele não seria mais pescador de peixe, e sim de homens. Mas isso aqui indica que Pedro tinha certeza que o Senhor, por tudo que ele fez, o havia rejeitado. Que talvez uma das coisas, acreditava Pedro, que o Senhor traria da sua ressurreição, seria a rejeição e a condenação de Pedro. Pedro não sabia que naquela ressurreição estava a vitória de Pedro. Então, quando ele faz tudo isso, ele pesca, sai para pescar. Agora, irmãos, aqui em Marcos 16 tem um texto que vocês não podem nunca esquecer dele. Precisamos colocar esse texto aqui para entendermos esse capítulo 21. Marcos capítulo 16, versículo 7. Quando os anjos estão dando a notícia para aquelas mulheres da ressurreição do Senhor.
Então, quando elas entraram no sepulcro, viram um jovem sentado do lado direito. Aí, ele diz assim: mas ide e dizei aos seus discípulos. Está vendo aqui? E a Pedro. Está vendo aqui? Dizei aos seus discípulos. E a Pedro. Essa frase, e a Pedro, significava que talvez Pedro não estivesse mais com os discípulos. Talvez ele não se sentisse mais digno de estar no meio dos discípulos. E quando ele encontrou os discípulos na beira do mar, ele disse: eu vou voltar a pescar. Porque essa era a sua profissão. Era o que ele sabia fazer de melhor. Mas o anjo havia dito: e a Pedro? Os discípulos estava fácil encontrar, mas Pedro, ninguém sabia talvez onde estivesse. Mas o Senhor Jesus, naquele lugar onde Pedro havia tomado aquele barco, o Senhor Jesus foi. Se você se lembrar bem, Pedro, ele negou o Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 22, diz que diante de um braseiro. A primeira coisa que o Senhor faz ali naquela praia é acender um braseiro. A segunda coisa que o Senhor faz é colocar peixe sobre o braseiro, porque Pedro queria comer peixe. E a terceira coisa é que Pedro foi pescar e não pegou nada. E quando os discípulos olham e dizem: Pedro, é o Senhor. Os discípulos viram o Senhor. E Pedro pulou dentro da água. E quando ele se encontra com o Senhor tira ele do meio dos discípulos. E o Senhor faz 3 perguntas para ele. Pedro, tu me amas? Lindo isso, irmãos. Quando você tem toda essa visão de Pedro, e você é capaz de escutar a voz do Senhor, falando para Pedro, se você consegue imaginar a face do Senhor olhando para Pedro, a tônica das suas palavras, por tudo que Pedro fez, por tudo que ele fez, o Senhor diz assim para ele: Pedro, tu me amas? Nesse ponto, o Senhor Jesus pergunta para Pedro sobre o seu amor. Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor Jesus perguntava se Pedro tinha amor ágape por ele. Mas Pedro nunca vai responder ágape. O Senhor pergunta a segunda vez: Pedro, tu sentes ágape por mim? É o amor incondicional. O amor de Deus. O amor verdadeiro. Pedro diz: não, Senhor. O amor que eu tenho por ti é o amor de um amigo. Quando o Senhor pergunta pela terceira vez, aí ele disse assim para o Senhor: Senhor, tu sabes. Lindo isso, irmãos. Porque é a primeira vez que Pedro está sendo sincero com ele mesmo e com o Senhor. Essa é a primeira parte da história de Pedro que nós temos que ver. Conhecer um pouco sobre ele. Conhecer que o nosso coração é esse aqui. Pedro revela o nosso coração. Pedro revela as nossas inseguranças, vulnerabilidades. Quantas vezes nós damos lugar para o inimigo? Quantas vezes nós negamos o Senhor? Como disse o irmão, os cristãos modernos negam tanto o Senhor que o galo não canta não, ele já é compositor. Que tragédia. Quantas vezes nós temos traído o Senhor? Quantas vezes nós temos sido tão dissimulados? Mas Ele não desiste de nós. Ele não desiste. Quantas vezes até mesmo nós, como Pedro, falamos assim: vou pescar. Mas o Senhor, Ele não desiste de nós. Eu e você podemos ter desistido dele em algum momento da nossa vida, mas Ele não desiste de nós. Seus olhos estão postos sobre nós. O seu coração se concentra em nós. Este é o nosso Senhor, este é o nosso Salvador. Ele morreu por nós. E Ele vem até nós e abre o seu coração. Ele sabe que nós somos frágeis. Ele sabe que existem pontos vulneráveis dentro do nosso coração. Ele sabe de tudo isso. Ele sabe que nós somos um jaspe opaco. Ele sabe disso. Mas Ele vai transformar este torrão, porque Pedro é isso que significa ele, um torrão. Você vai tomar esse torrão e vai torná-lo, transformá-lo em uma pedra preciosa. É isso que o Senhor está fazendo, irmãos.
Ele está tomando a minha e a tua vida. Nós somos pó e cinza. Sabe o que ele vai fazer com isto? Uma grande pedra preciosa para brilhar naquela gloriosa cidade, a Nova Jerusalém. Lindo isso, irmãos. A nossa história é uma história que só o Senhor pode escrever e esculpir. Então aqui nós terminamos essa primeira parte. No próximo estudo nós vamos encontrar alguns subsídios para entender o ministério de Pedro. Conhecer um pouco da história dele, como foi que Pedro terminou. Agora vocês vão conhecer o outro lado de Pedro, o lado do jaspe. E conhecer um pouco também sobre essa pedra, para entender como o Senhor está trabalhando Ele mesmo na nossa vida. Que Deus abençoe a todos vocês.